Quando surge família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no Residência dos Porcos, trazendo aqui para vocês uma análise do pós-jogo do Verdão hoje. Palmeiras que saiu vitorioso, um jogo tenso contra o Cerro Porteño, porém com 1 a 0, gol marcado pelo Richard Rios, saiu mandando a torcida calar a boca. Depois pediu desculpa, voltou atrás. Palmeiras não jogou bem novamente, porém, no segundo tempo melhorou. Felipe Anderson, eu acho que foi o melhor em campo, jogando na posição dele, caindo um pouco mais ali pela direita. Felizmente, ele só pôde entrar, né? Depois da lesão do Veiga. Mas espero que agora que o Veiga tá lesionado, ele tenha mais sequência e possa ajudar mais o Verdão. Vitor Roque chegou a marcar, inclusive, abriu 2 a 0 pro Palmeiras, mas um impedimento bem duvidoso ali, acabou anulando o gol do nosso camisa 9. É mais delongas, bora pro vídeo. Mas o Maurício é só característica, né? O Maurício deve estar perto de voltar, né? Não é só a questão da característica, o Maurício estava no banco, inclusive. Posicionamento em campo também, né? Não, é questão de um jogador que ainda não... Ele próprio deve estar se pressionando, porque é um jogador que desde que ele chega com a expectativa de um impacto grande no nível de termos de nível de jogo, ele ainda não conseguiu oferecer isso, né? Então, até sob o ponto de vista de rendimento, não é um jogador que venha conseguindo ter corresponder à expectativa que foi gerada na contratação dele. Teve um lance, mas que tiveram outros. Pega o Felipe Anderson, ele recebe uma bola bem na ponta esquerda aqui, aí tem um defensor do Cerro, e o lateral, o outro defensor estava ali dentro da área, tinha alguns metros. Cara, ele pega a bola daqui, eu e o Felipe, a gente vendo, ele cruza de perna esquerda. Cara, jogador dessa qualidade leva dentro, cara, sabe? Assim, de lucidez, claramente. Ali parece que é uma insegurança de tentar fazer algo. Né? Eu pego o pé trocado e eu cruzo uma bola, que é lógico, ela vai lá longe, e aí você não tenta uma jogada. E o torcedor vendo isso, realmente ele gera um tipo de situação para ele que fica um pouco pesado. O fato é que, sim, está custando um pouco ao Palmeiras, ao Abel, e acho que isso eventualmente acontece em times de futebol. Essa mudança mais brusca, mais drástica de time, de formação, de espinha dorsal de time, que o Palmeiras não vivia há tanto tempo, né? Várias temporadas fazendo pequenas mudanças. Isso está custando um pouco ao Palmeiras você conseguir engrenar em termos de jogo coletivo, de fluir, os jogadores se conhecerem, se entenderem, a própria comissão dominar totalmente o que cada jogador pode fazer, de que maneira prefere receber a bola, em que zona do campo. Acho que tudo isso ainda não aconteceu nesse Palmeiras. Até a formação do meio campo, né? Tá difícil de entender, por exemplo, quem são os titulares ali dos volantes. Aparentemente, hoje, eu fiquei com a impressão de que esse é o time titular. Mas o Martínez joga mais do que o Aníbal, por exemplo. Tenho a impressão que o Aníbal protege um pouco melhor o sistema defensivo do Palmeiras, embora aparentemente o Martínez tenha um pouco mais de qualidade de jogo, né, com o Richard Rios. Mas não é tão diferente, é que o Martínez ele chegou realmente super bem, né? Se adaptou também, como o Aníbal quando chegou se adaptou super bem. Só que a fluência dessa questão do jogo, ele depende. O Estevão ele está conseguindo também criar tantas opções do que ele já conseguiu fazer. Então o pessoal está conseguindo mesmo encontrar. E se mais alguém não ajudar o Estevão nesse sentido, vai ficando mais fácil, de repente, de marcar. Porque eu vou rodear ele aqui e vou deixar, de repente, outro cara com a bola do Palmeiras que também não está fazendo tanta diferença. Acho que tem as ausências também, né, dos laterais do Palmeiras que ajudavam ali, né? Tanto o Marcos Rocha como o Mike, né? Eles faziam ali junto com o Richard Rios uma trinca pelo lado direito que acabava ajudando no jogo do Estevão, causava uma certa dúvida nas defesas adversárias. E sem Mike, sem Marcos Rocha, ficou um pouco mais previsível o lado, né? O lado está entregue ao jogador que abre campo por ali, porque o Bruno Fux não vai fazer essa ultrapassagem. Ele é mais um jogador para ficar na proteção. É só um zagueiro ali. Aí por isso que esse tipo de situação que acontecia só pela direita, essa parte por dentro, os caras têm que ajudar realmente esse Palmeiras. Mas esse Cerro, ele também se demonstrou um time organizado, um time aguerrido, um time que não vai ser, se for esse padrão deles, né? Não vai ser muito fácil realmente você tirar pontos dele assim. Então a vitória pro Palmeiras, aquilo que a gente a princípio acredita e fala, é super importante você vencer, mesmo que você não jogue bem, porque daqui a pouco você vai poder melhorar e a pontuação sua na tabela, ela segue te dando essa condição de não passar pelo menos o desespero com a má atuação e falta de ponto na tabela. A esperança do torcedor do Palmeiras, claro, no trabalho do Abel, um trabalho já longevo e sempre deu resultados, né? O Abel, ele tem essa capacidade de remontar o time a cada temporada
e ter sucesso, se imagina que ele vai conseguir de novo dessa vez. E nas estreias e nos retornos, né? Por exemplo, tem Maurício, tem Paulinho para entrar no time. O Veiga, quando voltar a jogar bem, né? Hoje se machucou, não vem num bom momento o Veiga, né? Jogando perto daquilo que ele está acostumado a jogar, mas especialmente Maurício e Paulinho podem dar uma outra cara. O que o Palmeiras conseguiu, e nesse grupo era muito importante fazer isso. O Palmeiras, obviamente, ele é o favorito a passar em primeiro desse grupo, claramente. Agora, era importante, até sob o ponto de vista de ter uma campanha boa, de não ter apuro nas rodadas finais, era chegar ao jogo de La Paz, da terceira rodada, com 6 pontos. O Palmeiras agora vai enfrentar o Bolívar em La Paz. É um jogo que, eventualmente, ele pode até administrar. Eu não vou mandar para a altitude alguns jogadores que são importantes na espinha dorsal, porque é um jogo de característica muito diferente. Ele tem até esse conforto. Mesmo que ele perca o jogo em La Paz, é muito difícil que ele fique numa situação dramática no grupo, né? Ir para esse jogo com 6 pontos dá uma tranquilidade. Essa famosa gordurinha, você tem que ganhar, cara, o jogo, porque senão você fica correndo atrás, ainda mais quando tem essa questão do Bolívar, que você não sabe o que você vai encontrar. Ali, às vezes, são pontos que você fala assim, poxa vida, se perder é desse tipo, não tem problema. Agora, o restante, o Palmeiras não pode se dar o luxo de não ser o primeiro aí, né? Quem costuma derrotar o Cerro Porteño com alguma facilidade é o Palmeiras. Hoje não foi bem assim. Foi pelo placar mínimo, Donan, 1-0. E, com certeza absoluta, hoje à noite e amanhã nos programas esportivos de debate, o gesto do Richard Rios, pedindo silêncio à torcida depois de marcar esse único gol do jogo, será muito mais discutido do que o futebol que o Palmeiras jogou ou não jogou. Aconteceu mais alguma coisa que mereça um destaque maior hoje à noite no Allianz Parque, além do pedido de silêncio do Rios à torcida? Eu tenho um destaque. É o melhor jogo do Felipe Anderson com a camisa do Palmeiras. Ele entra no jogo, né, o Veiga uma luxação no ombro, e ele entra justamente do lado direito, que é o lado que ele fica mais confortável, né? Porque o Felipe Anderson, desde que ele chegou ao Palmeiras, ele já atuou por dentro, pelo lado esquerdo, né? Ele vai quebrando o galho ali. O próprio Abel Ferreira, né, falou sobre isso hoje. Lá, ó. O gol do Richard Rios. Depois, para quem não sabe, para quem não estava ligado no linha de passe, ele pediu desculpas para a torcida mais de uma vez. Foi em tudo quanto é canto do Allianz Parque pedir desculpa para a torcida. Mas é uma volta olímpica. Já gravou vídeo em rede social, tudo. Já deu a camisa para a torcida uniformizada. Eu vou te falar. Para tentar limpar um pouco a barra. Mas eu acho que a partir do momento que ele reconhece o erro e pede desculpa, para mim acabou a polêmica. Na minha visão. Ele ali estava de cabeça quente, respeitou. Acho que é um desrespeito que ele fez, não deveria ter feito. Com certeza tomou uma bronca daquelas, né, no vestiário, e ele reconheceu o erro e pediu desculpas. Então, para mim, a polêmica já foi superada por conta disso. Da polêmica do Rios, né, dessa sequência de fatos aí, dois detalhes. Primeiro, ele pode estar sofrendo crítica injusta, o torcedor pode exagerar, pode ter opinião sobre o atleta que não é a mais apropriada, mas nunca essa resposta é a melhor que ele pode dar. Nunca. Mesmo que ele esteja coberto de razão sobre a injustiça das críticas. Concordo. Todas as vezes que um atleta mandar a sua torcida, a sua própria torcida, que é o que de mais valioso o clube tem, se calar, ele vai perder a razão ali. Menos mal que ele se ligou nisso ou foi ligado por alguém. Menos mal que foi no primeiro tempo. Que deu tempo de ter um intervalo para alguém puxar a orelha dele e ele, no segundo tempo, pedir desculpas. Agora, o que me chama a atenção é como o Palmeiras, como departamento de futebol, como time, tem ficado descontente com o comportamento da sua torcida, tem respondido a isso e, posteriormente, se desculpado. O Abel já ficou descontente com o comportamento da torcida. E 3 ou 4 jogadores já tiveram cenas parecidas. Sim. Reações parecidas no Allianz. Foi o Caio Paulista, não foi? Recentemente? Não, o Breno Lopes. Breno Lopes, algumas temporadas. O Abel, recentemente, elogiou a do Botafogo para criticar a do Palmeiras. Sim. E aí, a coletiva pegou muito mal, depois ele soltou uma nota se desculpando. Sim. Agora o Rios, também descontente com parte da torcida, respondeu à sua maneira equivocada, depois se desculpou. Então, chama atenção como comissão técnica e jogadores do Palmeiras têm ficado pior público do Palmeiras em jogos de Libertadores no Allianz Parque. Eu me lembro do Luiz Adriano também. Também. Acho que alguns outros.
infelizmente, e por algum motivo que eu acho que pode ser entendido com um pouco mais de profundidade, isso tem acontecido com os jogadores do Palmeiras, com o Abel, que às vezes vai meio ao limite de criticar o torcedor, mas não se indispõe. E quando aconteceu com os jogadores, a postura do Abel depois do jogo foi conciliadora, dizendo esse tipo de coisa acontece, o jogador está tentando tomar as melhores decisões num ambiente de muita pressão, esse jogador tem sido muito criticado. Em relação ao Rios, eu acho que é a mesma coisa que ele vai dizer. Agora, isso aí, você querer entender por que isso tem acontecido no Palmeiras nos últimos anos, e é curioso, paradoxal, a gente está vendo a era das maiores glórias de um clube absolutamente glorioso. Então, tem alguma coisa acontecendo com a insatisfação do torcedor. Isso foi na saída, André, saída do primeiro tempo pro vestiário. Rios presta atenção, muito respeito com a torcida do Verdão. E a cada toque dele na bola, ele era vaiado pelo estádio inteiro. E o que aconteceu? Ele ficou em campo até metade do segundo tempo. E jogou bem. Sim. Então ele tem um grande mérito, além de pedir desculpas, e eu concordo com o Donan, pediu desculpa, em tese tem que acabar a conversa. Não sei se vai acabar, porque o torcedor também olha a questão de um outro jeito. Ele já teve que bloquear comentário em rede social. Claro que ele é criticado pelos erros. Ficar em campo e jogar bem e não se abater com essa situação também é um mérito. É o seguinte, o Rios, ele faz o gol contra o Sporting Cristal, o gol da vitória, né? Sim. Nos instantes finais, e também tem uma comemoração muito tímida, muito praticamente não comemorou. Ele, apesar de ser volante, o segundo jogador de meio campo, ele faz bastante gol. Será que ele não pensou na possibilidade de marcar um gol hoje? Será que não foi premeditado esse pedido de silêncio para o torcedor? Talvez fosse algo mas daí, pelo amor de Deus. Mas, enfim, eu também só entenderia como uma reação momentânea. De muito tempo. Só agora, premeditar um embate com a torcida não é uma coisa que nenhum jogador deve querer fazer. Agora, esse sentimento de desconexão, né, nessas relações, no público aquém do normal, diz muito sobre um Palmeiras que também não está conseguindo entregar desempenho, né? Se a gente olhar o 2025 do Palmeiras até aqui, você consegue, não conta nos dedos de uma mão, jogos bons do Palmeiras, aqueles jogos que você saiu, satisfeito. Nossa, hoje o Palmeiras jogou dentro do seu potencial. Então, uma coisa é a análise da era Abel, que é ultra vitoriosa e ele está na primeira prateleira da história do clube. Outra coisa é analisar, o trabalho deste ano está entregando? Ainda não. Então, eu acho justo cobrar dentro de um limite humano, normal, e esperar mais. Claro, não precisa ser dito que a vitória é importante, não precisa ser dito que ter 6 pontos num cenário em que tem time tropeçando aí, a gente falou agora da situação no Flamengo que pode se complicar, ter 6 pontos é ótimo e o Palmeiras deve ser o primeiro colocado no grupo. Mas a gente... Deve ser no geral, o Palmeiras sempre é. E hoje o Palmeiras não sofreu, o Palmeiras controlou o Cerro Porteño, mas não foi um Palmeiras envolvente, mas não teve sofrimento. E só sobre o que o Donan falou do Felipe Anderson, de fato foi o melhor jogo dele, e o fato dele ter entrado aberto pela direita impactou em algo que há muito se cobrava, que o Abel tirasse o Estevão de lá. Então, assim, o Felipe aberto pela direita trouxe o Estevão quase que para o lugar do Veiga, jogando um pouco mais centralizado. E isso fez bem para o Estevão. Veiga, aliás, que saiu machucado no primeiro tempo, um problema no ombro. E fez bem para o Felipe. E fez bem para o Felipe Anderson. 10 minutos de jogo. E era por isso que o Felipe não conseguia jogar nunca do lado dele, porque tinha lá alguém que não vai sair, o Estevão não vai sair do time. Hoje, o Abel comportou os dois, mudando o lugar do Estevão, e fez bem para a dupla. O Abel já deu uma declaração recente até, né, falando que ele até enxerga o Facundo Torres, com a saída do Estevão, para ser esse jogador do lado direito. Facundo Torres no Penharol jogou bem ali pelo lado direito, né, Melés ele jogou pelo lado esquerdo, ele pode fazer os dois. Aliás, ele participa do gol, o Facundo Torres ali pelo lado esquerdo, depois de uma ótima enfiada de bola do Murilo. Só que eu acho que, pensando no pós-Estevão, o melhor pro lado direito do Palmeiras é o Felipe Anderson. Sim. Eu acho que tá muito cedo para se desistir. Eu sei que foi uma contratação de impacto, que gerou muita expectativa, mas hoje, no posicionamento mais adequado para ele, que ele ficou mais confortável, ele fez um jogo bom. Qualidade no passe, a presença do Estevão um pouco mais por dentro, porque o Estevão hoje, ele atrai os marcadores adversários. O Estevão pega na bola, tem sempre... Sim. 2 ali marcando e abre mais espaço para o Felipe Anderson. O André Cury, empresário do Estevão, deu uma entrevista recente, não me lembro aonde, se foi para o Benja, não me lembro onde é que foi. E ele estava explicando por que é que eles escolheram o Chelsea e não outros tantos clubes que procuraram o Estevão. E o André Cury falou que o Chelsea foi o clube que mais sinalizou com a possibilidade de usar o Estevão por dentro.
O Estevão quer jogar por dentro. E hoje ele jogou por dentro. Eu falei agora há pouquinho que foi o pior público do Palmeiras na história do Allianz Parque em jogos de Copa Libertadores. Público de 24.530 torcedores. Realmente é um público pequeno para um time que, como disse o André agora há pouquinho, vive a sua era de conquistas maior da história. Fora o esporte, voltamos ao Richard Rios. Agora vamos ouvir o Richard Rios. Quem o ouviu, na verdade, foi o nosso Vinícius Nicoletti. Mas, na real, como eu falei, a comemoração foi mais por os torcedores que falam que eu sou de outro time quando eu venho aqui, respeitando muito o Palmeiras, porque durante esses últimos meses vem falando bastante que eu não gosto desse clube, que eu não quero estar aqui. Quando é mentira, eu sempre dei a vida dentro do campo por esse clube. Tem que pedir desculpa sim, porque a gente é humano, a gente vai errar, mas a gente vai acertar também. Então, mais uma vez, pedir desculpa para a torcida, que sempre me incentivaram, sempre me apoiaram. Agradecer pelas desculpas que eu fui ali, porque não todo mundo aceita desculpas, mas eu fui ali como um homem pedir desculpa para ele, porque acho que eles merecem, que sempre está nos apoiando, e pode ver que nas entrevistas ou em alguma comemoração eu sempre fui muito alegre, sempre dancei, sempre fiz de tudo. Só foi um desabafo mesmo comigo mesmo também, mas não quero que levem para o coração, porque eu sempre vou respeitar esse clube tão maravilhoso que me abriu as portas para estar aqui, para representar minha seleção também. Tá certo. Do Richard Rios para o Abel Ferreira, vamos arrematar o Palmeiras ouvindo um trechinho da entrevista coletiva do treinador português. Pode ser muito sincero, eu não vejo nenhuma equipa no futebol brasileiro com essa fluidez toda de jogo, porque na minha opinião tem a ver com o que já falámos 500 vezes, portanto eu não vou falar aqui mais uma, porque eu entendo o que estás a dizer. Precisamos de dinâmica, fluidez, velocidade, discernimento, criatividade, isso vem muito com a frescura, tempo de recuperação que nós não temos. E o treinador do Palmeiras, vocês têm visto, porque já o fez no início do ano. O Paulistão deixou-nos muitas marcas, sobretudo em termos físicos. É uma competição que temos que pensar muito bem internamente enquanto clube, porque quando vamos na máxima força, como fizemos, quando temos que ir atrás, os danos colaterais dessa competição, para mim, enquanto treinador, foram too much, foi muito. E portanto hoje, dentro daquilo que é a nossa perspectiva, voltamos a trocar 2, 3 jogadores, como já tínhamos feito no Sport Recife. A equipa começa a pegar um pouquinho mais de confiança, mais dinâmica, ainda com 2, 3 dias de recuperação. Eu acho que há muito espaço ainda para a nossa equipa continuar a evoluir, há muito trabalho para fazer. Sem tempo de treino, fazer o que continuamos a fazer, analisar a equipa, mostrar vídeos aos jogadores, perceber algumas dinâmicas e esperar que ninguém se magoe mais, porque a este ritmo não vai ser fácil termos jogadores disponíveis para jogar 18 jogos em 2 meses. No jogo do Recife ficamos sem o Lucas, hoje ficamos sem o Veiga, já tínhamos ficado sem o Rios, que não foi ainda bem que foi uma coisa não tão grave quanto se pensava. Isso a mim preocupa-me muito, porque eu concordo contigo, queremos todos ver um futebol, e porque eu adoro futebol intenso, dinâmico, fluido, e estamos a demorar a chegar lá, mas na minha opinião, desculpem dizer-vos isto, sim, andamos ainda a entrosar a equipa, trocamos muito, mas não tem. E há outra coisa que também vos quero dizer, não há jogos fáceis hoje em dia, eu não vejo, são difíceis, cada palmo de terreno é disputado de forma agressiva, como ainda foi hoje, uma equipa que nos fecha muito bem os espaços, uma linha de 5, 3 no corredor central, mais 3 na frente, com 2 na frente à espera das transições. No início do jogo foi complicado, porque o tanque está cheio, quase como um combate de boxe. A gente ataca, eles defendem, eles atacam, nós defendemos. Até que a partir do momento que nós conseguimos abrir o jogo, fazer um golo, acho que as coisas ficaram mais fáceis, como tu me disseste muito bem. Podíamos, devíamos e temos
que matar o jogo, sob pena depois, como foi na final do Paulista, como foi aqui com o Corinthians, tivemos não sei quantas finalizações e o Corinthians foi lá uma vez e fez um golo, e o futebol é isto, no final que conta a eficácia, mas estamos no caminho certo, mas muito trabalho a fazer. Abel, boa noite, Gustavo. Lembrou do Corinthians, too much de Palmeiras e Corinthians que voltam a se enfrentar no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Família, então vimos aí as notícias do pós-jogo de hoje, onde o Palmeiras conseguiu aí uma excelente vitória contra o Cerro Porteño no Allianz Parque, né? O Palmeiras não jogou muito bem no primeiro tempo, mas com a saída do Veiga e a entrada do Felipe Anderson, que estava mais caindo pela direita, o Palmeiras começou a desempenhar um melhor papel ali no jogo e voltou melhor para o segundo tempo, né? Teve algumas triangulações ali que a gente viu entre Facundo Torres e Piquerez, algumas bolas em profundidade que o Murilo conseguiu acertar alguns passes. Tivemos ali o gol do Vitor Roque, que infelizmente foi mal anulado, na minha opinião foi mal anulado, eu acho que estava na mesma linha. E o Flaco Lopes que perdeu gols como sempre, né? Ele perde. O saldo é positivo por conta da vitória, né? São mais 3 pontos, o Palmeiras está em primeiro no grupo G com 6 pontos. E isso dá uma certa tranquilidade para jogar com o Bolívar lá na altitude. Mas o Palmeiras está longe de desempenhar o melhor papel ainda, o melhor futebol. O Palmeiras tem bons jogadores, o time está se encaixando. Muitas peças chegaram, outras nem estrearam ainda, que é o caso do Paulinho. E é isso, conforme o time for jogando cada vez mais, for se encaixando, o Abel Ferreira dando mais minutagem para quem vem desempenhando um bom papel, igual o Felipe Anderson, e na posição correta, o Palmeiras tem tudo para encaixar e jogar um bom futebol, porque o time é bom no papel, tem excelentes jogadores. Também vimos aí o Richard Rios, né, que fez o gol da vitória, o único gol da partida, mas não comemorou e ao invés de comemorar mandou a torcida ficar quieta. A gente sabe onde isso pode levar o jogador, a gente sabe que isso não termina bem. Ele ainda pediu desculpas ali durante a partida mesmo, na hora que foi substituído. Logo após a partida também já gravou vídeo para as redes sociais, pediu desculpa para a torcida. E é isso, cara. Eu acho que tá tudo bem. Eu acho que ele não deveria ter feito isso, obviamente, mas já se redimiu, já foi homem, já pediu desculpa, não esperou passar um dia, 2 dias, para depois aparecer nas redes sociais com a cara lavada, com a pressão da torcida, para depois pedir desculpa, certo? Já assumiu o BO ali na hora, assumiu o erro e bola para frente. Mas só que isso não se repita mais, porque isso aí eu tenho certeza que não vai ser perdoado uma segunda vez. Eu acho já até que ele vai ficar marcado por conta de ter feito isso. Mas enfim, deu a vitória pro Verdão. Deveria ter sabido valorizar da melhor forma possível. Era comemorando com a torcida como deve ser feito nos gols, né? Então essas foram as notícias, família. Excelente vitória do Verdão. Lembrando que os créditos vão estar todos aqui na descrição, beleza? E deixa aqui na sua opinião. O que você acha do jogo de hoje? O Palmeiras jogou bem? O Richard Rios, você já perdoou ele? Você acha que tá perdoado ou não? E se você não é inscrito, peço que se inscreva no canal. Deixe seu like para dar essa moral pra gente, fechou? No mais é isso. Avante palestra. É nóis. Rumo ao tetra, hein? Teremos.